Fala pessoal, então vamos lá para mais uma aula do nosso módulo de dróseras, tá? Bom, plantar drósera não é uma coisa difícil. A maioria delas a gente consegue fazer o plantio e deixar assim, ó. Tá vendo? Olha que bonito. Isso aqui é um vaso de Drosera capensis, eu vou chegar ali mais perto para vocês verem. Olha só. Ele está plantado aqui, tem muita drósera e ele tá praticamente no musgo sphagnum puro. O que é o musgo sphagnum puro? Eu vou deixar ele aqui do lado. O musgo sphagnum puro seria isso daqui, ó. Vou pegar um punhadinho aqui para vocês verem. Esse daqui seria o sphagnum puro. Ele está plantado no sphagnum puro. Para germinar sementes, a gente utiliza o musgo sphagnum puro. Tem muito mais resultado porque ele retém a umidade. Mas existem outros substratos que vão fazer com que a sua planta dure mais tempo. Principalmente dróseras que necessitam de um substrato, um solo mais arenoso, que é onde elas nascem geralmente, né? As dróseras gostam, ou droseras, ou dróseras, enfim, como você pronunciar, elas gostam de solo mais drenado. Claro, a Drosera capensis gosta de ficar em solo encharcado, inundado, mas mesmo assim, quando o solo é mais drenado, você tem um resultado melhor. Principalmente, por exemplo, para algumas plantas que não são dróseras, mas são, são famílias semelhantes, como a Biblis liniflora. Por exemplo, a Biblis, você não pode replantar ela, porque as raízes morrem. Então, quando você tem que fazer essa remoção para o repote, enfim, para um outro vaso, quando está num substrato drenado é muito melhor. E como que a gente faz esse plantio? Para você ter por exemplo, uma plantinha dessa daqui, ó, bem bonita, bem interessante, olha só. Olha esse vermelho. Isso aqui é uma Drosera spatulata lovelae, que fica com essa cor bem vermelho escuro e está plantado no musgo puro, aqui por cima, porque aqui por baixo é areia. Ah, seríssimo, sério. Musgo sphagnum eu só deixo aqui e areia eu deixo aqui embaixo. Esse substrato eu divido ele em duas camadas, mas isso acaba acontecendo comumente quando você faz essa mistura. E para nós fazermos a mistura que nós vamos fazer aqui, o que você vai precisar? Você vai precisar de musgo sphagnum. Eu vou dar duas opções para vocês. Perlita, que você já estudou nas outras aulas, o que é a perlita, tá? Areia de construção mesmo, não precisa ser areia de filtro de piscina, não precisa ser nenhum outro tipo de areia, pode ser areia de construção. A única coisa que eu vou pedir é para que vocês lavem a areia. Não vai pegar areia lá de construção, que provavelmente o gato urinou, que o gato defecou, outros animais também mexeram, você não vai usar essa areia assim. Então, como que você faz? Rafa, eu vi que precisa lavar e assar no forno para retirar todas as impurezas. Não, não precisa tanto. Você só precisa lavar essa areia. Coloca numa bacia com água, troca água, troca água, troca água 3 vezes, lava, 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 e eu garanto que ela já vai estar ótima para o uso, tá? E por último, a nossa boa e velha turfa de sphagnum. Precisa ser turfa de sphagnum. Leia no rótulo que esteja escrito turfa de sphagnum. Você acha em vários lugares turfa de sphagnum, inclusive no universo das carnívoras, comumente a gente tem para vender. Bom, a mistura que a gente vai fazer hoje aqui, na verdade, vai envolver esses 3 itens. Mas você só precisa, oficialmente falando, para ter resultado, assim, um substrato sério. Não qualquer mistura. Só o musgo sphagnum já resolveria. Só a turfa já resolveria. Mas a gente vai fazer um substrato composto. Então, o que a gente vai utilizar aqui? Vamos utilizar a turfa, uma medida de turfa. Por que você não coloca em gramas, Rafa? Porque a medida que eu vou utilizar, você pode utilizar a mesma medida igual. Por exemplo, se você catou uma mão de turfa, cata uma mão de sphagnum. É um exemplo, tá? São partes iguais o que eu vou colocar aqui. Então a gente pode colocar em gramas, né? É claro que o volume em gramas é muito diferente, né? Nesse caso. O sphagnum, 200 gramas de sphagnum é sphagnum pra caramba. 200 gramas de turfa é bem menos, porque a turfa pesa mais. 200 gramas de perlita é muita perlita. 200 gramas de areia é pouca areia. Então, gente, tentem entender por litragem, né, o tamanho do vaso, o composto, mas geralmente são partes iguais. Então a gente vai utilizar a nossa turfa, vou espalhar ela aqui, tá? Eu estou quase optando por não utilizar o sphagnum, mas o composto que a gente vai utilizar tem um motivo.
A turfa ali faz o papel, além de reter a umidade, de controlar o pH. O esfagno vai ter um papel muito importante na presença de sementes e até outras coisas dentro desse substrato, tá? Se eu quisesse fazer ele muito drenado, eu tiraria todo o esfagno. Nesse caso, a gente não vai usar todo esse esfagno, eu vou usar aproximadamente 50%. Aqui é esfagno. 50% do que eu tinha. Na mistura, é 25%. Então, 25% de turfa, 25% de esfagno, 25% de perlita e 25% de areia. Tá? Como que eu meço esses 25%? Você pode pegar um vaso inteiro que você vai utilizar, divide ele em 4 partes e coloca uma parte de musgo, uma parte de areia, uma parte de perlita e uma parte de turfa. E vai chegar nisso daqui. Ah, é claro, a gente já faz isso a olho nu, a gente sabe como que faz. A partir daqui você vai fazer o quê? Você vai misturar. Por que a areia, Rafa? A areia, ficou um pouquinho aqui. A areia é para deixar o substrato mais drenado, tá? Faz parte dos microcomponentes de drenagem, né? Vamos dizer assim. A turfa não vai misturar tanto com o esfagno, tá? Aí a gente vai misturar. Significa que para aquelas partes mais finas das raízes, a areia vai significar muita coisa, tá? Não vai alcalinizar tanto o seu substrato, o que é uma coisa importante, tá bom? Bom, feita a mistura, a gente vai adicionar a água aqui, vai umidificar. Pronto, agora a gente vai jogar a água aqui e vai deixar ele mais úmido. Não precisa molhar tanto, até porque vai virar uma meleca, tá? A turfa tende a virar um barro, não tem problema. O musgo sphagnum, que vai ser o cara que vai reter assim a umidade, aqui particularmente falando, ele é o cara que vai praticamente sugar essa água toda. E é ele que vai ser o responsável por momentos assim em que não tem água no substrato, em segurar um pouco de umidade. É por isso que eu adiciono musgo, tá? Você pode até dar uma picada nele com a mão, assim, ó. Se você preferir, cortar com uma tesoura, você escolhe. Eu não costumo fazer isso, não. Geralmente, quando eu vejo que ele tá assim um pouco grandinho, só que eu dou uns cortes nele, apenas para que ele não compacte tanto. Mas já dá para ver, olha só o resultado desse substrato aqui. Olha a diferença, ele é muito drenado, tá? E o esfagno vai ter um papel muito importante na rega por capilaridade. Ou seja, se você vai utilizar a bandeja de água e não vai regar por cima, e às vezes vai utilizar a bacia, às vezes a turfa pode acabar não sugando tanta água desse jeito, né? Então o esfagno, ele vai fazer essa capilaridade, é ele que vai ficar responsável por levar a água para o restante do vaso, tá bom? Agora a gente vai colocar no nosso vaso, e o tamanho do vaso pouco importa para o tamanho da sua planta, mas é claro, tenha em mente, né, que você não vai plantar uma drósera num vaso de ráfia, por exemplo, né, que é uma planta gigantesca. Você não vai plantar ela num vaso de comigo ninguém pode, talvez, não, né? Você vai utilizar um vasinho pequeno para plantar a sua planta, porque ela é uma planta pequena, né? A menos que você tenha uma drósera magnífica, né? E aí você talvez utilize um vaso um pouco maior, mas esse vaso tem 9 centímetros de altura, tá vendo? Ó, vira uma sujeira, ó, por causa da turfa. Tem 9 centímetros de altura, a boca também deve ter aproximadamente uns 8 de diâmetro aqui, né? E pronto, o nosso substrato está feito. A partir de agora, o que nós vamos fazer é pegar uma muda. Nesse caso, nós escolhemos uma muda de Drosera capensis. Bom, aí pessoal, escolhemos aqui a Drosera capensis, que é uma planta que eu gosto muito e que se dá super bem com substratos assim, drenados, tá? Muito simples. Tivemos aqui o cuidado de removê-la apenas com um pouquinho de esfagno do outro substrato, tá? Para vocês entenderem melhor, ó. As raízes estão aqui inteiras. Você vai fazer simplesmente com o dedo aqui, ó, mesmo. Com o dedo, gente, o trabalho manual com plantas, quanto menos automatizado, melhor.
Você não precisa usar tantas ferramentas e utensílios, às vezes, para você plantar. Não tem nada melhor do que você plantar e cuidar das suas plantas com as mãos. Esse vai ser o segredo, você pôr a mão, sentir que está bem firme, olha, que as raízes foram colocadas do jeito certo. Olha ali a diferença. Olha como eu fiz o plantio do jeito certo, no meio do vaso, tá? Feito isso, trabalho manual, olha aí, olha só que interessante. Pronto, a sua drósera está plantada, limpe o vaso e coloque ela no cantinho. Eu garanto que esse substrato vai fazer a sua drósera ainda mais bonita do que ela já é. Rafa, eu tenho uma drósera há 10 anos aqui na minha casa, que dá semente todos os anos. Nunca tive problema com o substrato que ela está plantada, nunca. Cara, se você nunca teve problema, eu convido você a tentar esse substrato. E se você tiver um resultado ruim, me dá o feedback aqui, que eu garanto para você que eu provo que esse resultado vai ter uma reação muito melhor na sua planta. Ela vai crescer mais, ela vai dar mais hastes, ela vai ter um desenvolvimento radicular muito melhor e o resultado vai ser muito mais interessante do que o que você já tem, tá bom? Bom, galera, o próximo passo agora fica para o próximo vídeo. Vamos aprender como manter essa planta, rega, cultivo e condições, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!